Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. Muito obrigado porque Tu és bom e Tua bondade permanece para sempre. Te peço, Senhor, que Tu possa falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-me como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração e que cada um que ouça essa mensagem possa guardar e colocar em prática para a Tua honra, para a Tua glória, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Oi? Reunião das mulheres. Eu sabia que... Reunião das mulheres. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu estava aqui mastigando, tem alguma coisa. Reunião das mulheres, próximo sábado, 6 horas da tarde. Próximo sábado, 6 horas da tarde. Falar nisso, só um parêntese aí. Reunião das mulheres, quando? Sábado agora, 6 horas da tarde. E para os homens vai ter alguma coisa? Por agora não, mas estou marcando para início de fevereiro. Vai estar conosco o pastor Brinco. Alguém lembra aqui do pastor Brinco? Casado com a Ana Chara. Ele vai estar aqui e ele vai estar dando um cursos para homem. Só que só pode entrar macho. Amém? Aí, só macho. O nome do curso dele é machonaria. O nome é interessante. É sério, machonaria. É justamente para homens, só para homem, de homem para homem, uma conversa de homem para homem, entendeu? Vai ser assim, mas depois eu vou colocar no grupo da igreja, quem quiser participar, algo bem interessante, que sempre tem café de mulheres, chá de mulheres, bolinho de mulheres, biscoitinho de mulheres, tudo de mulheres, homens, tem que ter alguma coisa legal aí. Depois vamos marcar alguma coisa legal para os homens, né? Eu já falei com o Lohan quantas vezes não marca, então agora eu vou marcar. Cleiton está aí. Legal. Aí, ótimo, show. Você me ajuda nisso daí? Show de bola. Porque todo mês tem reunião das mulheres e todo mês, o que eu repito? Tem que fazer alguma coisa para os homens também, ué? Que história é essa? Só ficar de babysitter cuidando das crianças uma vez por mês? Não, tem que ter alguma coisa para os homens fazer também, né? Legal, bacana. Então, vamos marcar aí, vai ser bacana. Então, voltando para a pregação, estamos estudando um tema esses dias aí, que é sobre o reino de Deus. Um tema que fala muito na Bíblia, mas não tão conhecido e falado por nós, entender o que é o reino de Deus. Então, semana passada eu falei sobre as finanças no reino de Deus. Quem lembra? Quem não assistiu, assiste online. Você que está assistindo a gente online, que Deus te abençoe muito, seja bem-vindo. E quem não assistiu pode estar lá no canal da igreja. Finanças do reino. E hoje vamos ver sobre o reino de Deus, entender o reino de Deus, passado, presente e futuro. Porque na Bíblia fala de reino de Deus e às vezes ele acaba fazendo uma salada na cabeça, e é bom entender que tem o reino de Deus passado, reino de Deus presente hoje, e vai ter o reino de Deus futuro. Então vamos começar já pelo passado. Abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, como é que diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes disso não havia nada, só Deus, o rei, Senhor, dominador, soberano, Deus existia. Só que um rei sempre tem o seu reino, não é verdade? Um rei tem um reino. Você já viu o rei sem reino? Eu sou um rei, sou o rei lá de casa, né, amor? Então, ela disse que eu sou o rei lá de casa, então tá bom. Eu sou o rei, pelo menos lá de casa eu sou o rei, né? Pelo menos. O rei tem um reino. E Deus decidiu, como rei, fazer o seu reino. E no princípio, não sei quantos milhões de anos atrás, ele decidiu fazer os céus e a terra.
Os céus está no plural, a terra está no singular, porque céus tem vários. Deus fez primeiro o céu dos céus, o terceiro céu, o céu de Deus, o céu dos anjos, o céu espiritual, o céu que um dia eu e você vamos estar lá, se Deus quiser, conhecer esse céu maravilhoso, um lugar lindo, não há choro, não há dor, não há pranto, não tem trabalho, não tem conta para pagar, maravilhoso, o local é um paraíso, o céu, Deus criou os céus, Deus criou o céu dos anjos, criou-se também esse céu estrelar que nós vemos, a galáxia, o céu dos planetas, esse céu que já se sabe que ele tem tamanho, ele não é infinito, ele tem um tamanho, e nós vamos, que bacana, quando nós formos reinar com Cristo, nós vamos reinar sobre todo esse reino dele. Tem pessoas que pensam que quando Jesus vier, ou quando a gente morrer, vai para o céu, vai ficar só lá no céu. Não! Nós vamos reinar com Cristo em todo o reino dele, em toda a galáxia, em todo o planeta Terra. E você me pergunta, pastor, então existe extraterrestre? Existe vida em outros planetas? A minha resposta é, quando a gente for reinar com Cristo, a gente vai ficar sabendo. Vai ter certeza, se tem ou não tem. Veremos. Você e eu vamos ficar sabendo se tem ou não tem. Porque vamos reinar em todo o reino do rei, reinar com Cristo. Fez os céus e fez a terra. Há quantos bilhões de anos que Deus fez a terra? Não sei. Deus fez a terra, essa é a verdade. Existe um padrão de Deus fazer, interessante. No passado, no início, Deus fez a terra, e essa terra que nós vivemos agora, acho que é a quarta ou quinta recriação de Deus. Ele fez primeiro o planeta Terra, fez a terra dos minerais, porque você vê no Gênesis, quando Deus criou aí no Gênesis, já tinha água, já tinha terra, já tinha minerais, já tinha gases, já tinha pedras preciosas, já tinha de tudo isso. Deus criou lá no início a terra dos minerais, depois Deus destruiu, em Ezequiel fala sobre isso, ele destruiu aquela terra e fez a terra dos dinossauros. Os dinossauros, lindo, bacana e tal, e se você quiser conhecer um pouquinho desse mundo de dinossauros, vai lá no Museu de História Natural, se você nunca foi, aproveita para ir, aproveita agora que é inverno, não tem muito lugar para passear, vai lá passear no Museu de História Natural, conhecer um pouquinho sobre os dinossauros. Deus criou o mundo de dinossauros, com todo o ecossistema do dinossauro, depois Deus fez o quê? Destruiu aquele mundo, destruiu os dinossauros, destruiu o mundo inteiro, refez um outro mundo, o mundo da Era do Gelo, com os mamutes, com o tigre dente de sabre, com mais um monte de animais que a gente vê lá no Museu de História Natural também, bicho preguiça de 3 metros de altura, e mais um monte de coisas assim interessantes, bicho peludo. Antes o dinossauro era meio lagarto, né? Por isso que é o nome dinossauro, o grande lagarto, mas depois, na Era do Gelo, Deus fez os bichos tudo peludo e tal, aquele elefante peludão e tal, e a gente vê eles congelados, que ainda tem aí, mas Deus destruiu aquele mundo, e depois fez esse mundo do Jardim do Éden, com outro ecossistema diferente, que não tinha chuva, era diferente aquele mundo do Jardim do Éden, até que chegou a Arca de Noé, e quando chegou em Noé, Deus fez o quê? Destruiu aquele mundo também, destruiu aquele e fez um outro mundo, destruiu com água, e fez um outro mundo nesse que nós vivemos hoje, com um ecossistema diferente, em que chove. Hoje teve chuva, na época antes de Noé não tinha chuva, neve, mais um monte de coisa. Só que esse mundo que nós estamos hoje, vai acontecer com ele? Vai ser destruído também, porque Deus tem esse padrão. O rei, ele decide, vou fazer um reino, destruir, vou fazer outro reino, destruir, vou fazer outro reino, vou fazer outro. Essa terra que nós vivemos hoje, um dia no futuro, ela vai ser destruída também. Lá no livro de Pedro, 1 e 2 Pedro, fala que essa terra vai ser destruída, só que não vai ser mais destruída com água, ela vai ser destruída agora com fogo. Da Era do Gelo para cá, foi destruída com água, ficou tudo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Com Noé, Deus destruiu com água, ficou tudo água, agora não vai ser mais destruído com água, vai ser destruída com fogo. Isso depois que Jesus voltar,
Isso depois da grande tribulação, depois do milênio, depois que o diabo for solto e tentar novamente a humanidade, ou seja, sei lá, no mínimo daqui a 1000 anos, no mínimo, bota 1000 anos para lá, Deus vai destruir esse planeta Terra de novo. E a única dica que a Bíblia nos dá é que não vai ter mais mar. A terra vai ser diferente. Então agora aproveita para ir para a praia agora, enquanto tem mar, curte bastante. Aproveita agora, porque daqui a uns 1000, 2000 anos não vai ter mais mar. É a única coisa que a Bíblia fala. Deus vai destruir esse mundo e vai fazer o que a Bíblia fala, novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Outro reino vai ser, e nós vamos reinar juntamente com o Senhor. Amém? Bom, voltando um pouquinho, no início desse, o princípio, o reino de Deus no passado, quando Deus criou o Jardim do Éden, criou, versículo 27, Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Foi a obra-prima da criação, a última coisa que Deus criou nesse mundo do Gênesis, no mundo do Jardim do Éden, digamos assim, foi o homem e a mulher, obra-prima da criação. E criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os fez. Versículo 28. E Deus abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O rei fez o seu reino e deixou aqui na terra os governadores para governar. Eu e você somos governadores desse reino. Ele nos deixou para governar, para dominar. Está ali, sujeitai-a e dominai-a. O ser humano, eu aprendi na escola que o ser humano era um animal racional. Mentira! Nós não somos animais. Nós somos totalmente diferentes de tudo quanto é animal. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu nunca vi uma pessoa carregando cavalo nas costas, mas eu já vi cavalo carregando pessoa nas costas. Eu nunca vi um cachorro falar para a pessoa, senta, dá a patinha, mas eu vejo pessoa fazer isso com cachorro. O ser humano, ele tem o poder e o domínio sobre toda a criação, sobre tudo que existe. O ser humano é capaz de pegar uma árvore e transformá-la em papel, pegar uma árvore e transformá-la numa casa, pegar uma árvore e transformá-la, seja lá no que for, em móveis. O ser humano faz isso. Se os animais fossem parecidos com o ser humano, qual animal que é mais parecido com o ser humano? Macaco. Se o macaco fosse tão parecido com o ser humano, ia existir casinhas aí dos macacos. Os macacos, eles fazem as casinhas deles aí. Ia existir o carro dos macacos, aquele carrinho lá feio lá, o carro dos macacos lá. E você ia ver restaurante de macacos, restaurante cozinhando lá a comida deles. Não existe. A diferença é muito grande, existe um gap enorme entre nós e os animais. O mais parecido que o pessoal fala é que o macaco, mesmo assim, ele é imensamente roupa. Macaco não faz roupa, macaco não faz comida, macaco não constrói nada. Macaco não pinta, macaco não canta. Pensa tudo que o ser humano faz. O macaco, coitado, só faz macaquice. Está cumprindo o papel dele no reino. Depois nós vamos ver, cada um de nós temos nosso papel no reino de Deus. Mas o papel do ser humano é governar o planeta Terra. Para isso que Deus criou o ser humano, para ser o governador desse reino dele. Amém? Bom, esse foi o reino do Gênesis, lá do Jardim do Éden, e esse reino foi até que chegou Cristo, na dispensação da graça. Deus começou a agir de uma forma diferente e mostrar o reino dele de uma forma diferente. Então abre, por favor, comigo, Mateus capítulo 3, versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deixa eu já fazer logo aqui um parêntese.
você vai ler muito na Bíblia, reino dos céus, reino de Deus. Qual a diferença? O reino dos céus é lá no céu. O reino de Deus é todo o reinado dele, que inclui o céu também. Então, quando fala reino dos céus, é o céu. Quando fala reino de Deus, é todo o reino dele, que também inclui os céus. Então, dá praticamente no mesmo. Reino dos céus e reino de Deus é basicamente a mesma coisa. A pregação de João Batista em Mateus, logo no iniciozinho do Novo Testamento, capítulo 3. Qual era o tema da pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus fala muito sobre arrependimento. Não é igual ao americano que fala sorry para tudo. É sorry, sorry. A gente costuma falar com a Rachel, sorry não resolve as coisas não. Tudo se resolve com sorry, não é assim não. A Bíblia fala de arrependimento. Tem que se arrepender. E a pregação de João Batista, arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. Beleza. Pula comigo lá, por favor, Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. Olha que coisa, versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pregação de Jesus. O que Jesus começou pregando? Arrependei-vos, o reino está aqui, creia no evangelho. Uau! Essa é a pregação de Jesus, saúde. Essa é a pregação de Jesus. Então vê comigo lá também, Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas 4, 43. E ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus foi enviado para quê? Anunciar o reino. Que reino é esse, pastor? Está falando tanto de reino aí, já tem uns 2, 3 domingos falando de reino. Que reino é esse? Nós vamos entender. Eu hoje vou mostrar para vocês o reino de Deus no passado, no presente e como vai ser o reino de Deus no futuro. E depois vamos entender pedaços desse reino, características desse reino, a sua parte nesse reino, como é que funciona esse reino, para a gente entender que eu não estou falando aqui de igreja, eu não estou falando de religião, eu estou falando do reino de Deus, como que funciona. E depois vamos ver o papel da igreja no reino de Deus. Nesse reino de Deus, qual o papel da igreja? Por que existe igreja? Quem inventou esse negócio de igreja? Como é que se organiza a igreja? Como é que é isso de igreja? No reino de Deus. E que existe só uma igreja em todo o reino de Deus. Amém? E qual o nome dessa igreja? O corpo de Cristo. Ponto. Tem várias denominações, tem vários nomes de igreja, mas a igreja de Cristo é uma só, porque o reino de Deus é um só. Bom, amém? Então Jesus veio, estava no tempo certo, começou a pregar sobre o reino. Vai lá comigo também, por favor, Lucas capítulo 3, versículo 1, Lucas 8, 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Vamos lá, começou João Batista pregando o reino, o evangelho, se arrependa, o reino de Deus chegou. Jesus começou a pregar, se arrependa, creia no evangelho, o reino de Deus chegou. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus. E agora Jesus ia com os discípulos, os 12, juntamente com ele, pregando que a mensagem era uma só. Arrependei-vos, porque já chegou o reino de Deus. Vê comigo lá em Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho nem das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, Jesus agora mandou os apóstolos. Agora vocês vão fazer o quê? Indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Caramba! Que coisa! João Batista, Jesus, os apóstolos, agora os apóstolos sozinhos, vai pregar o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre no vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. O que está falando aí? Vai pregar, vai lá, pregar o evangelho do reino. De graça recebeste, de graça dá. Não se deve cobrar para pregar o evangelho. Quem cobra para pregar está errado. Amém? Cobra para pregar, cobrar para orar. Eu já vi pessoal cobrando para orar. Meu Deus do céu, virou cartomante? Que história é essa? Cobrar para orar, cobrar para pregar? Não. Mas o que está certo é o quê? Uma oferta. De graça recebeste, de graça dá, mas oferta sim. Digno é o trabalhador do seu alimento. Em outras partes fala, digno é o trabalhador do seu salário. Em 1 Coríntios capítulo 9, é o capítulo inteiro falando sobre o que o servo do Senhor é digno de receber. De receber o quê? Oferta. Por isso que nós damos oferta. Por isso que nós enviamos oferta para missões, para os missionários que estão no campo, oferta para eles, para que possa o sustento deles. Digno é do seu alimento, digno do seu sustento, da sua moradia, da sua casa, da sua roupa, da educação, de todo o demais. Eles são dignos disso, estão pregando o evangelho. Não cobram nada para pregar o evangelho, mas recebem a oferta da igreja. A oferta que eu dou, que você dá, nós sustentamos as missões, sustentamos o servo de Deus. Quando vem pastores aqui de fora pregar, nós damos oferta, porque digno é o trabalhador, digno é o que faz, é honroso. E aí sim, se alguém chegar aqui na igreja, pastor, gostaria de pregar na sua igreja, tá bom, mas eu cobro tanto, então não precisa vir mais não. Não quero, não. Venha, falando de tal, assim, quanto é que ele cobra? Cobra tanto, então pode continuar cobrando lá, aqui eu não pago não. Agora, quanto é que você vem? Muitos aqui. Quanto é que você... pastor, quanto é que você... Não, pastor, não cobro nada não, que isso, hein? Se quiser dar uma oferta, aí sim, tudo bem. A oferta nós damos. É digno, é o certo, é bonito, mas não é para cobrar para pregar o evangelho. Amém? Beleza. Agora, vai lá comigo, por favor. Bom, antes disso, está no versículo 10, né? Dá um monte. Não, depois nós vamos ver o papel, o seu papel no reino, depois nós vamos ver a família do rei. É outra pregação sobre a família do rei. Uma coisa é fazer parte do reino, outra coisa é a família do rei. Vamos ver, tem muita coisa para aprender sobre o reino de Deus, muita coisa legal. Mas os discípulos, qual era a função, qual é a função e o que Jesus mandou eles fazerem? Pregar o reino. Que mais? Em pregar o reino, façam o quê? Curem os enfermos, expulsem demônios. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que a igreja tem que a função principal do pastor, o quê? Pregar, orar, ir pelos enfermos e expulsar demônio. Acabou. Se você vê lá em Atos dos Apóstolos, no início de Atos dos Apóstolos, quando dedicaram os diáconos para cuidar da igreja, e os apóstolos falaram o quê? Nós vamos dedicar à pregação da palavra e à oração. É isso que tem que fazer. É isso que Jesus mandou fazer, e é isso que a gente faz já há mais de 2.000 anos atrás, os servos do Senhor continuam fazendo. Amém? E o que é o reino de Deus? Vamos começar agora a entender o que é o reino de Deus. O que é? Vê comigo lá, por favor, Romanos capítulo 14, versículo 17. Alguns aspectozinhos do reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que é o reino de Deus? Em que consiste a igreja? Nós que estamos no reino de Deus, é para fazer o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é para ficar fazendo festinha. Tem gente que pensa que a igreja é clube. Igreja não é clube. Igreja não é lugar de ficar fazendo festinha. Ué, pastor, mas como assim? Mas não faz festa na igreja? Faz, mas não é a função da igreja. A gente faz festa, mas não é a função da igreja. A função como reino de Deus não é comida nem bebida. Vai ter agora aqui reunião das mulheres. Acabei de falar aqui na reunião das mulheres, sábado, geralmente tem café, tem bolo, tem pão, tem um monte de coisa gostosa. Ué, pastor, mas como é que é isso? Pode ter ou não pode ter? Qual o propósito?
Qual é o foco? Por que nós fazemos chá de mulheres, café de mulheres, reunião de mulheres, um monte de coisa de mulheres? Por quê? Para convidar outras, para conhecer o reino de Deus, para criar amizade e relacionamentos, para fortalecer o reino de Deus. Me entendeu? Não é só para ter uma festinha. Para que a gente vai lá se divertir com os homens lá? Né? Furar o papel e dar tiro no outro. Para quê? Para quê? Só para se divertir? Não, tem um propósito. Tudo no reino de Deus tem que ter um propósito. Qual o propósito? É convidar o camarada lá, convidar para ele ter amizade conosco, para conhecer e ver que crente não é um bom bando de troglodita e nem de sei lá o quê, que a gente também se diverte, é legal, é bacana. Venha participar do reino de Deus, conhecer o reino de Deus. Tudo tem que ter um porquê. Porque no mundo aí, se for fazer festa por fazer festa, todo mundo faz festa melhor. Comida por comida, no mundo aí tem comida melhor. Se a igreja for começar a querer competir, então vamos fazer o seguinte, a igreja agora vai ter que ter um showzão aqui na igreja, luz, som, fumaça e tal. Tudo tem um porquê que a gente tem isso daqui na igreja. Equipamento de som, equipamento de filmagem, por quê? Para expandir o reino de Deus, não é para ter o show, para ganhar dinheiro, para fazer, não. Tudo tem um porquê. Agora, o que a igreja tem, lá fora não tem. O que tem no reino de Deus, lá fora do reino de Deus não tem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é para ficar fazendo festinha, mas é, primeiro, justiça. No reino de Deus tem que ter justiça. Todos nós somos iguais no reino de Deus. Não tem diferença de cor, se o camarada é preto, é branco, é amarelo, é azul, é verde, é todo mundo igual. Não tem diferença de raça, de país. Eu sou americano, eu sou brasileiro, eu sou espanhol, eu sou argentino, é tudo igual. Somos todos iguais. Não importa se é rico, se é pobre. Rico trata bem, o pobre fica para lá. Não, o reino de Deus tem que ter justiça. É legal que meu pai foi pastor, né? Pastoreou também a igreja lá em Copacabana, 4 anos. Em Copacabana é interessante a igreja porque é muito diferente as classes sociais. Tem um pessoal rico e tem um pessoal que trabalha para os ricos, em Copacabana. E lá na igreja tinha um senhor lá que era rico, ricaço, e morava no prédio. E tinha um porteiro dele, lá da portaria lá do prédio, era o irmão da igreja, que ganhava pouco, é porteiro. Só que na igreja, o ricaço, ele era diácono e o porteiro ele era presbítero. E na igreja o porteiro dava ordem para o diácono. O porteiro dava ordem para o ricaço. O ricaço obedecia. Irmão, por favor, você pode carregar isso daqui? Aí estava lá, irmão, o ricaço lá, carregando os negócios. E o porteiro falava, faz isso, faz aquilo outro. Só que de segunda a sexta, ou durante a semana, era, bom dia, senhor, tudo bom, senhor? Mas na igreja, a justiça. Existe hierarquia na igreja? Existe. Mas somos todos iguais. Não é porque um ganha mais, outro ganha menos. Somos justiça. Não é porque a cor da pele de um é diferente do outro, não. Porque a fala diferente, não. É outro país diferente, não. A justiça. O reino de Deus tem que ter justiça. No reino de Deus tem também paz. Paz. Se você está em guerra, está faltando o reino de Deus na sua vida. Se você está em briga, está faltando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, ele é paz. O que tem no reino de Deus? Tem justiça, tem paz. Se está em pé de guerra, o reino de Deus está precisando chegar aí para consertar e andar tudo bem, porque o reino de Deus tem que ter paz. Você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Ter paz. Reino de Deus é paz. Mesmo que esteja tudo desmoronando, você está em paz. Pastor, Covid está aí, o Covid. É mesmo? O que vai acontecer o quê, pastor? Se eu pegar Covid, ou eu vou para o hospital, ou vou para o céu. Um dos dois. Eu sei para onde eu vou. Estou em paz, tranquilo. Pastor, e agora? A guerra lá em Ucrânia, a guerra em Israel. Então, você quer... fique em paz, tranquilo. Meu irmão, pastor, perdi o trabalho. Ok, fique em paz. Deus proverá outro melhor para você. Deus tem coisa melhor para você. Tenha paz. Você faz parte do reino. O rei, ele está cuidando da sua vida. Ele sabe o teu futuro.
tenha paz, fica tranquilo. Ah, pastor, mas a conta agora não sei o que e tal. Faça o seu certinho. Também não dá de doido, né? Faça o teu certinho. Saiba economizar, saiba cuidar das suas contas. E pronto, o Deus de paz vai cuidar da sua vida. Pastor, e agora? Estou doente, estou com câncer, estou com isso. Fica tranquilo, fique em paz. O rei está cuidando disso. Acabou. Se um dia eu ficar doente, ok. Ou eu vou para o hospital, ou vou para o céu. Acabou. Estou em paz. Eu sei para onde eu vou. Amém? O reino de Deus é paz, não é desespero. Terça-feira mesmo vou fazer o serviço fúnebre de um pastor, amigo nosso, pastor Floriano, faleceu com câncer. Mas pastor, como pode pastor ter câncer? Acontece, nós vamos ver depois. Mas está em paz, a família em paz, tranquilo. Ele a semana inteira ficou falando para a família, estou indo embora. Semana inteira, estou indo embora. A filha dele, está indo embora para onde, pai? Para lá. Um dia antes de falecer, de noite, comeu direitinho e tal, sei o quê, olhou bem para a cara do filho e disse, estou indo embora, tá? Mas para onde, pai? Estou indo para lá. Aí acabou de comer e falou, acabou aqui, acabou, já está. Aí foi dormir, tranquilo, acordou de manhã, 9 horas da manhã, a esposa está lá e tal, sei o quê, passou, está vendo ele, sempre olhando ele, aí passou, como é que você está? Não, amor, aí olhou para ela, olhou para Jesus, a Vera está aqui, a esposa dele, a Vera está aqui, Jesus. Fechou o olho e foi. Isso é paz. Isso é paz. Isso é saber a sua parte no reino de Deus. O reino de Deus não é comida, nem bebida, nem faixinha. O reino de Deus é justiça, é paz. A família está chorando pela perca dele, mas está todo mundo, não tem dúvida para onde que ele está. É paz. E alegria no espírito. Tem alegria, a gente louva aqui, não é gostoso louvar? É alegria. Não é alegria nas drogas, não é alegria na bebida, não é alegria na prostituição, não é alegria no baile. Eu conheço um monte de gente que gasta dinheiro aí na balada, chega de noite em casa, tem que tomar remédio para dormir, porque não tem alegria, busca felicidade onde não existe, felicidade momentânea, mas a alegria de verdade é quem faz parte do reino de Deus. Quem faz parte, quem está operando no reino, tem justiça, paz e alegria no espírito. Amém? Glória a Deus. O que mais que é o reino de Deus? Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. E Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então agora começam algumas características para o reino. Para trabalhar no reino. No reino tem trabalho? Tem bastante. Tem bastante. E como tem? Só que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus, para estar trabalhando, para fazer parte do reino de Deus. Alguém aqui já trabalhou em arado ou já viu alguém arar? Trabalhando no arado, no trator no arado? Já viram? Você já viu o camarada num trator, como é que é? Fulano, tudo bem? Beleza, tá, você quer? É assim no arado? Não. E o arado como é que é? Tudo torto, né? Um arado. É assim? Tudo retinho. É até bonito de ver, né? Eu morei na Argentina, eu estudei na escola primária, tinha agronomia, para você ter ideia, muito maneiro. E aí a gente aprendeu um monte de coisa de arado e tal, como é que funcionava. E uma das técnicas é, como é que faz um negócio retinho? Você olha lá na frente, você olha o ponto bota o olho num ponto e vai. Retinho. Se olhar para um lado, olhar para o outro, acontece isso. Tem que estar lá, A palavra do Senhor fala, olhando para Jesus. Nossos olhos têm que estar em Jesus. Aquele que bota a mão na arada e tira o olho de Jesus, mas fica olhando para outro lugar e olha para trás, não é apto para o reino. Porque para trabalhar no reino de Deus tem que estar certinho, não pode estar torto. O arado tem que estar certinho. Pastor, mas esse negócio de ficar fazendo certinho é para a igreja. É voluntário. Eu faço se eu quiser. Então não é apto. Se você quer fazer do seu jeito, não é apto para o reino. Se você quer andar do jeito que você quiser, não é apto para trabalhar no reino. Para trabalhar no reino,
tem que botar a mão no arado e trabalhar retinho, direitinho, certinho. Ah, mas pastor, mas eu estou certinho, mas eu estou para o lado de lá. Está errado. Tem que ser do lado certo. Ah, pastor, mas eu estou certinho, mas é para cá. Não, não pode. Se o chefe mandou ir para lá, é retinho para lá. Entendeu como é que funciona? O reino de Deus não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o rei quer. Não é democracia. Lembra que eu falei aqui umas semanas atrás que a diferença entre teocracia e democracia, que o reino de Deus não é uma democracia, não é o que você quer fazer e nem o que a maioria quer. Nós fazemos na igreja o que o rei quer. E o rei, ele tem, depois nós vamos ver aqui a formação do reino, e o rei tem os seus súditos, os seus imediatos, tem as pessoas que ele vai dando a ordem e tem que cumprir a ordem do rei. E aquele que monta a mão no arado e olha para trás não é apto para trabalhar no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 1 até o 4. Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Tem como ser maior no reino dos céus? Tem como ter hierarquia no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, os pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que quem não vos converterdes e não vos fizeres como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Aleluia! Então, para ser alguém no reino dos céus, tem que ter humildade. Humildade. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos farei descansar. Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para você fazer parte do reino de Deus, tem que ter humildade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Achando que porque eu, e já está fora do reino. Já não faz parte do reino, então está lá no último, lá do reino. Se o camarada chega aqui, não, porque eu sou, porque eu tenho, porque eu faço. Ih, rapaz, já foi para o final da fila já. Já foi para o final da fila. Porque para ser o maior no reino de Deus, tem que ter humildade. Amém? Bom, então vamos lá. Como é que começa o reino de Deus? Já está acabando só tem mais 20 versículos para ler. Brincadeira, são 30. Lucas capítulo 13, versículo 18. Lucas capítulo 13, versículo 18. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui eu vou comparar, aqui compararei, é semelhante ao grão de mostarda, pequenininho, que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninham as aves do céu. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. E segue: é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Alguém já viu uma semente de mostarda aí? Pequenininha, pretinha, pequenininha, redondinha, semente de mostarda. Mas começa pequenininho e cresce. O reino de Deus é semelhante, começa pequenininho. A igreja começa pequenininho, começa poucas pessoas, começa um pouco e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É a mesma coisa que fermento. Quem sabe fazer pão? Bom, né? Bom demais, eu também gosto. Para fazer 1 quilo, levedar 1 quilo de farinha de trigo, precisa de quantas gramas de fermento? Ah, menina, você lembra? Ah, garota, na ponta da língua. 30 gramas de fermento. Para você levedar 1000 gramas de fermento, você precisa de 1000 gramas de farinha, você precisa de 30 gramas de fermento para levedar 1 quilo de farinha. E bolo? Quem faz bolo aí? Quem é bom de bolo? E beleza, Adriana também é boa de cozinha essa menina. Para ler, o que você coloca mais no bolo?
Você coloca mais farinha ou mais fermento? Você coloca mais leite ou mais fermento? Você coloca mais ovo ou mais fermento? Você coloca mais açúcar ou mais fermento? Quanto que você coloca de fermento? 1 colher de sopa. Alguém gostaria de aprender a fazer bolo aí? Quer aprender? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 de leite, 2 de açúcar, 3 ovos, 4 ovos. 1 de leite, 2 de açúcar, 3 de farinha e 4 ovos. E 1 colher de sopa de manteiga e 1 colher de sopa de fermento. 1, 2, 3, 4. Ficou fácil, não ficou? Agora a receita da Amélia aí. 1, 2, 3, 4. 1 copo de leite, 1 medida de leite, 2 medidas de açúcar, 3 medidas de farinha, 4 ovos, 1 colherzinha de fermento e 1 colher de manteiga. Pronto. Tá vendo? Agora já pode fazer em casa já. O maridão aí já pode fazer bolo em casa. Beleza. O reino de Deus é semelhante a isso. Algo pequeno que vai crescendo, mas leveda tudo e fica grande, fica bonito. Amém? Bom, já aprendemos sobre o reino de Deus passado, como é que foi a criação do reino e como é que estava. O reino de Deus hoje, em que Jesus veio, começou essa fase do reino, que nós estamos nessa fase do reino, que pregamos sobre o reino de Deus, vivemos o reino de Deus, que ainda não é o reino pleno, reinado pleno de Deus. Mas depois vai ser o reinado pleno de Deus. Depois do milênio, vai ser o reinado pleno de Deus, e nós vamos reinar com Cristo. Então vamos ver como é que vai ser esse reinado futuro? Vê comigo Lucas capítulo 21, versículo 29. Lucas 21, 29 ao 31. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começar a brotar, vós sabeis para vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Esse é o reino futuro. Por isso que eu falei que às vezes é meio confuso quando a gente lê sobre o reino de Deus. Tem o reino passado, o reino presente, hoje, e o reino futuro. Está próximo o reino de Deus. E que árvore é essa? Que ele fala no início, olhai para a figueira. Quem é a figueira? Na Bíblia, que árvore, que país representa a figueira? Israel. Israel representa a figueira. E fala, quando a figueira começar a dar as suas flores, né, começar a florescer, saiba que está próximo o reino de Deus. No ano 70 da era cristã, Tito destruiu Jerusalém, acabou com o povo damasciano, acabou com o povo de Israel, acabou a nação de Israel, acabou. No ano 70, quase 2000 anos depois, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, na reunião da ONU, em que estava presidindo Oswaldo Aranha, brasileiro, que estava presidindo essa sessão da ONU, foi votado por um voto a favor de diferença para se criar o Estado de Israel, o país de Israel. E desde então, cumprindo várias profecias de como é possível uma nação nascer de um dia para o outro, Israel nasceu de um dia para o outro, e várias profecias falam que quando Israel reflorescesse, estaria próximo o fim, próximo o reino de Deus. E desde 1948, pelo menos uma vez por mês você ouve falar de Israel no jornal, né? Vou repetir. Desde 1948, pelo menos uma vez por mês, você ouve no jornal falar sobre Israel. Eu não ouço falar do Paquistão, do Afeganistão, de Laos, de Bangladesh, de Camboja. Eu não ouço falar de um monte de país aí. Mas de Israel, toda semana. Todo mês, uma vez por mês. Por quê? Para que nós possamos ver a figueira florescendo. E saiba que está próximo à vinda do reino de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Que mais? Mateus capítulo 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está no céu. Não é pelo que você fala, ai Senhor, ai Jesus, ai está amarrado, ai... Não é pelo que fala não. Não é pelo que você fala não. Que falar um monte de gente fala aí, até papagaio fala, se você treinar, fala. Mas não é todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse vai entrar no reino dos céus. Que reino é esse? O reino futuro, o reino dos céus. Como eu falei, lá na glória que nós vamos reinar com Cristo. Aqui na terra também, em todo o reino dele, vamos reinar com Cristo. Não vai ficar só lá no céu não se preocupa. Amém? Todo aquele que faz a vontade. E como que você fica sabendo a vontade do rei? A palavra. Aqui está o manual. Aqui estão as leis desse reino. Aqui está a constituição desse reino. Tem uma constituição. E tem que seguir a Constituição, jogar nas 4 linhas da Constituição, né? Como diz nosso amigo. Tem que seguir a Constituição, amém? Para saber a vontade do rei. Continua. Atos capítulo, esse daqui, Atos capítulo, é isso? Está onde? Tem qual aí, Josué? Agora eu me perdi aqui, olha que legal. Nem todo aquele que diz, então 21. Ah, sim, agora, Lucas 22, 14. Yes. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 18. E chegando a hora, pôs-se à mesa com ele, com os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, repartiu entre vós, porque digo que já não beberei do fruto da vide, até que o venha o reino de Deus. Futuro. Então lá no reinado de Deus a gente vai comer? Vai. Um banquete. Jesus falou que não vou comer até que chegue lá. Então vamos reinar com Cristo, vai ter um banquete celestial, glória a Deus por isso. Penúltimo versículo de hoje, Atos capítulo 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Afirmando, confirmando, exortando, dando ânimo para os irmãos, sabendo que por muitas tribulações. Não dá para entender não, né? Você é filho do rei? A gente vai ver depois a família do rei. Você é filho do rei? Sim. Somos lavados e remidos do sangue de Jesus, entregamos nossas vidas ao Senhor, somos filhos do rei? Sim. Mas tem uma coisa aqui que não bate. Como é que eu, filho do rei, vou sofrer? E a maioria das pessoas, quando começa problemas, fica, mas cadê Deus? Mas que isso? Por que Deus deixou isso? Por que Deus permitiu isso comigo? Eu que sou tão fiel a Deus. Mas como? Mas como que eu, fiel a Deus, agora estou com câncer? Por que, Senhor? Como que Deus deixou isso comigo? Através de muitas tribulações, você tem que entrar no reino de Deus. Mas como, pastor? Eu sou fiel a Deus, os dízimos, oferta. Como é que eu estou sem dinheiro agora? Como é que está com essa situação? Importa que por muitas tribulações, entre no reino de Deus. Mas pastor, como é que pode? Meu filho foi criado na igreja, olha como é que ele está agora. Importa que por muitas tribulações, entre no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa com você. Não é porque você é filho do rei, filha do rei, herdeiro do céu, que você não vai ter tribulação. Você vai ter tribulação, sim. Desculpa te falar, mas essa é a verdade. Leia lá, ó. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. Não perde a fé, não. Não perde a fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tem gente que quando vem tribulação, a pessoa pensa, mas por que Deus está deixando isso comigo? Logo comigo? É tribulação para entrar no reino. Mas por que Deus permite uma coisa dessa? Porque é assim que funciona. O rei decidiu assim, é assim que funciona. Amém? Em 2 Timóteo, fala, olha meus irmãos, fiquem felizes quando vocês entrarem em grande tribulação. Mas pastor, como é que você é feliz tendo tribulação? Fala comigo. Tem coisa errada aí, não tem não?
Alguém fica feliz aqui quando está com tribulação? Levanta a mão. Que bom que você não está precisando de terapia. Senão eu te indicava aí alguém para você fazer terapia. Mas por que a Bíblia fala que devemos ficar felizes quando entramos em grandes tribulações? Porque o crente em tribulação sabendo que vai ter vitória. Amém? Vai ter vitória. Tem luta? Tem, mas tem vitória também. Nós temos tribulações? Temos, mas tem vitória. Amém? Criança cai, mas levanta de novo. Assim é o crente, cai, mas levanta de novo. E sai correndo. Assim que tem que ser, né? Cair e ficar, ai, caí. Levanta, vai. Não importa que por muita tribulação a gente chega lá. Aleluia. Por último, João 3,3. João 3,3. Jesus respondendo disse-lhes, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Existe um visto. Tem muitos que vieram aqui para os Estados Unidos com visto. Só que para ir para o céu também precisa de visto. O visto é nascer de novo. O visto é nascer de novo. Lá não dá para atravessar a fronteira porque está muito longe. Não dá. Aqui ainda dá para dar um jeito, lá não. Está bem longe. Para ir para lá tem que ter um visto. E um dos carimbos que tem que ter é ter nascido de novo. E o que é nascer de novo? É você se arrepender de verdade daquilo que você fazia e a partir de hoje ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa, fazer diferente, ser uma outra pessoa. Nascer de novo, a Bíblia fala tem que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo é através do batismo. Nós vamos ter batismo no mês que vem. Amém? Fevereiro vai ter batismo, no meio de fevereiro. E aí perguntaram, pastor, mas vai estar frio. A gente batiza assim mesmo, não tem problema não. Através de muitas tribulações, hein, pode entrar no reino dos céus. E a pessoa ainda fica lá só um pouquinho, pastor, tem que ficar lá o tempo todo dentro? Então, se preocupa não, vai ter batismo, meio de fevereiro vai ter batismo. Ah, pastor, mas por que batismo? Porque você quer entrar no reino de Deus? Você quer entrar? É necessário nascer de novo. E a Bíblia fala nascer na água e no Espírito. Fala muito na Bíblia, fala muito sobre o batismo. Depois nós vamos ter uma instrução sobre o batismo, de como é o batismo, o que é o batismo. A partir da semana que vem, aqueles que quiserem se batizar, por favor, me procure, que nós vamos ver um horário aí, um dia, ou domingo à tarde, ou durante a semana, ver quando é melhor para você. Não é tão longo, extenso, não, para que você conheça o que é o batismo, para que conheça como que é a igreja, conheça como funciona, e se você quer fazer parte. Porque, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Existe um carimbo no visto, que tem que ter. Amém? Ah, pastor, mas o ladrão lá na cruz, ele não se batizou e foi para o céu. Pois é, mas se ele tivesse condições de descer da cruz e batizada, com certeza ele batizava. Não é? Tem situações e situações. Tem situações e situações. Agora, se você tem a oportunidade de se batizar, se batize. Cumpra esse mandamento, carimba o teu passaporte aí, para ter entrada no reino de Deus que vai chegar. Amém? Gostaria de orar por você. Eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus. Se você já falou para Ele, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero nascer de novo. Se você quiser hoje nascer de novo, ah, pastor, mas eu já tenho um monte de tempo que eu conheço Jesus. Você quer nascer de novo hoje? Ah, já tem um monte de tempo que eu vou na igreja. Você quer hoje nascer de novo? Você quer mudar a sua vida? Você quer transformar a sua vida? Você quer que o reino de Deus entre na sua vida com justiça, com paz e com alegria? Você quer hoje mudar a sua vida e falar, olha, a partir de hoje, esse é o caminho certo. Esse é o caminho. Eu sei que é difícil. É fácil ser crente? Quem pode levantar a mão aí? É fácil ser crente? Eu pensei que era só para mim que era difícil. Não é fácil, mas é o caminho certo. Se você e eu queremos entrar no reino de Deus, tem que ir. É fácil ser crente? Não. Mas vale a pena? Vale a pena ser cristão? Vale. Vem tribulação, vem luta, mas vem vitória.
e é uma bênção. Tem justiça, tem paz, tem alegria. Eu gostaria de orar por você. Se você quer hoje entregar sua vida ao Senhor, se você quer hoje mudar e nascer de novo, se você quiser que Jesus entre no seu coração, mesmo que você já tenha um tempo de igreja já, mas você fala, olha, pastor, hoje eu quero entrar nesse reino, hoje eu estou começando a entender mais esse negócio de reino, eu quero fazer parte desse reino. Se você quiser, ora comigo. Todos que quiserem colocar a mão no coração, sintam-se à vontade, ore comigo. Senhor Jesus, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos porque Tu, sendo Rei, viestes aqui à terra, se vestiste carne e osso, se colocaste dentro de um corpo para conhecer o que é ser humano. Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu entregaste a sua vida, o Teu sangue pagou pelos nossos pecados. Muito obrigado porque eu não tinha como pagar pelos meus pecados e não tenho até hoje, mas Tu já pagaste por ele. Muito obrigado, Jesus. Eu te peço agora, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me lava, Senhor, lava minha mente, lava meu coração, transforma o meu corpo, minha alma e meu espírito. Senhor, eu te peço que Tu possas entrar na minha vida, no meu coração, tira tudo aquilo que não te agrada, limpa, Senhor, limpa de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Eu quero ser um filho Teu, uma filha Tua, fiel a Ti. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser fiel a Ti, me ajuda a seguir nessa caminhada, a botar a mão no arado e não olhar mais para trás. Senhor, me ajuda a olhar para Ti, Senhor Jesus, e que naquele grande dia eu possa estar contigo, que todos nós aqui possamos estar contigo. Eu te peço, Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa, nos aceita no Teu reino, nos aceita como filhos e filhas. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Te peço uma semana de bênção, de vitória para cada um aqui, Senhor. Fica conosco, nos guarda, nos protege, nos guia nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.